Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Gente, eu estava numa reunião do Tudo Nosso. E Agora. daí tu ia dizer eu ia isso. dizer tudo bem-vindos ao episódio do Tudo Nosso, gente. Não, Nossa, Tudo que Nosso é um não. evento aqui da nossa igreja. O Tudo Nosso é um evento que eu estava na reunião de criação. Não, mas é o Pod Nosso. Certo? Isso. Bem-vindas! Já começamos sem lembrar o nome. Gente, Começou errando o padrão, pode nosso. Tropeçou na entrada, agora é só Só vai rolando. ladeira Vai. abaixo. E... Meu Deus. Ai, gente, que eu não- sobre qual que é o tema eu hoje, acho que- Larissa? Eu acho que eu não tô muito bem. Eu amo acho- que a gente tá sempre dentro do tema. Com E certeza. as pessoas já vão entender por quê. É, a gente é sim, temática. Temática. A gente vive o tema antes de vir pra cá. Exatamente. Gente, não, eu não tô muito bem. Eu tô trabalhando muito. Ó, amiga, no meu curso Cristão Emocionalmente Saudável, a gente tem um módulo só sobre esgotamento. Meu Deus, eu acho que tô chegando lá. Então, acho que faz o curso. Não tô chegando, Não tô chegando. E tem a Numa também que tu pode tomar, que é pra disposição. Pro esgotamento. A galera, tu esgotamento. tu levanta a bola, eu curo bola. Não, eu curo também, ó. É um complemento. Ah, entendi. Isso. Podiam fazer uma collab. Uma collab, É verdade, Um é fit. verdade. Fit. Podemos. Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto. É que eu tava falando que eu tô trabalhando muito, porque eu tenho 2 empregos agora, né? Aí de manhã eu acordo 6 horas da manhã, levanto as crianças, dou café da manhã e vou 7h30, tenho que estar lá já no escritório, lá da Numa. E aí eu passo a manhã toda, almoço correndo e venho pra cá. Todo dia tu tem que estar lá de manhã. Todo dia. Todo dia vou pra lá. E aí tá E aqui na puxado. onda, tarde e à noite. à tarde e à noite. Então, aí é driblar as coisas, né? Por exemplo, nosso dia de folga, eu aproveito que as crianças... Porque o que eu perdi no meu dia de folga? O meu importante é as crianças, né? Ali, minha família e tal. Mas eu mesma... Agora não tem muito o que fazer. Então, o que eu faço? Eu aproveito que as crianças vão pra aula e vou trabalhar. E aí o Lipão fica dormindo, né? Porque é o dia de folga, né? Era o que eu fazia também, né? Mas agora, por enquanto, não tem como. Então, assim, gente, a minha vida... Olha... Vai dar tudo Plantando, chorando pra colher sorrindo. sorrindo. Por enquanto eu tô sorrindo. Sorrindo. Não, mas é isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem importante, que engloba todas essas pessoas que estão nos assistindo hoje. Diga. Todo mundo já passou por isso. E Letícia sabe lidar muito bem com isso. Tu acha que Não, eu sei não lidar sei muito se ela bem? sabe lidar, mas ela é obrigada a lidar. A vida está impondo a ela. Ensinando. Ensinando. Inclusive, tá aí com Eu tô só baita imprevisto, mexendo né? o globo ocular aqui, pessoal. Só os olhinhos. que eu te tô com aconteceu? um torcicolo, assim, tipo, daqui até lá embaixo, assim, uma coisa bem legal. Aí tomei uma injeção agora pra poder vir pra cá, de Profenid. Não sei se os nossos queridos telespectadores já tomaram. Mas já resolveu Diz alguma que é... coisa? Eu não vi nem nada, não percebi. Só levou em Jesus. Eu cheguei assim, ó. Diz que Benzetacil e Profenid, as duas Tu injeções falou mais... benzer, eu pensei, Benzer benzer. também. Benzer também. Porque quando eu era criança, Benzer não, minha mãe me benzetacil. levava pra me benzer quando eu tinha. É, Benzetacil, aquela injeção doída, sabe? E Profenid, as duas injeções mais doídas. Descobri isso hoje. Não, engraçado que assim, ó, o Daniel, ele tem muito problema na coluna, né? E direto eu digo, amor, vai lá tomar uma injeção. Ele nunca quer ir, né? Ele, evita tudo, né? Aí quando eu entrei do carro, ele, tu viu por que eu não quero ir? Nossa, deve Porque ser a horrível. Gente, é uma coisa assim, Mas ó. a B12 Mas dói é também onde muito. que leva a injeção? Na bunda aqui também. Gente, eu não conseguia Ai. caminhar, vim me arrastando. E dói, tá? Meu, Sabe? uma dor. Benzetacil é terrível. A B12 eu sofro muito também. A última vez que eu tomei B12, eu desmaiei. Foi dói, apagando assim, da dor, aí ela me botou na cadeira, assim. Gente, Ai, que é por isso que eu não gosto de levar a Aninha tomar vacina. Não. Atraso todas as vacinas. Tem que levar e Mas levo, é um pouco né? diferente, eu acho. Né? Não, Não, é. mas será que não Essas dá aqui é mesmo? aquelas Não, oleosas, essa é as sabe? oleosas, Eles até Deus que falam, nos livre. é oleosa, tá? Ou seja, falou oleosa, minha filha, corre no momento que ela virar pra pegar a injeção, tu corre. Porque Cara, oleosa muita é dor. do cão, viu? Muita dor.
Mas enfim, né? Estamos aqui. Mas é pra resolver. Assim, Não, é pra resolver. É que tá muito, tá? Assim, tá bem Mas feio. por quê? Conta aí o que aconteceu. Enfim, gente, é muita coisa. Já vamos começar por aqui agora? Aconteceu alguma coisa? A fila. Não. Lembra? Não, é é que por é isso? Tá. Texto, não é? Tá, a deixa ela fila. introduzir o tema, Sim. que deve fazer É sentido. que assim, é muita coisa. Aí, pode usar até de exemplo. no tema nós de estamos hoje. com Mas foi por isso que eu dei a exemplo ideia hoje. desse tema. porque eu Alguns anos. Pessoal, a gente não veio trazer solução, a gente só veio abrir o coração que nós estamos nós estamos precisando. É isso. Nós vamos falar hoje sobre imprevistos. Como você lida com eles? Como Cauane? reagir aos imprevistos Como driblar. da vida. Aliás, não sei, mas acho que é comum para todo mundo, né? Mas eu queria já lançar essa pergunta no ar, que é: vocês têm muito imprevistos ou vocês se antecipam? Ou são pessoas assim antecipadas? Pouca coisa que... Óbvio que imprevisto é natural, né? Mas tem gente que, assim, não é imprevisto. É uma falta de organização e aí vive a vida desse jeito, né? E aí tem que ficar lidando com as coisas que deveria ter se organizado, não se organizou e tal. Mas imprevisto é o quê? Você se organizou Deu errado. e deu ruim, certo? Vocês, geralmente, são pessoas organizadas, conseguem... Ou é mais imprevisto que acontece mesmo? O que vocês acham uma da outra? Que isso? A Cauane super se organiza. A Cauane tem a vida dela marcada até dezembro. Toda Eu acho que eu tenho milimetricamente até... calculada. Eu sou bem organizada, vocês podem observar pelo pod nosso aqui, que eu sou a única que sabe as datas das gravações, Sim. Mas né? a gente relaxa. Se não tivesse ninguém... Alguém ia fazer, né? Quem que ia fazer? Talvez. Eu? Tu? Só pra saber não, assim, quem que tu tá fazer. Não, pensando. tu não. Tu com certeza não. Eu sou o meio termo. Tu, amiga. O equilíbrio, como não disse espero, alguém. Eu não tô esperando por isso. Fica tranquila. Só pra saber Não, se tava comigo, caso a Cauane parta Eu dessa. tento me organizar e manter as coisas sob controle. Tento, assim, tipo... Mas isso é bom? Ou isso Pode é ser ruim. controladora? pode ser ruim, mas acho que também não é a ponto de noiar, não, sabe? Também não sou a pessoa... Vocês acham que eu sou Não, noiada? a gente não quer falar nada. Cara, eu não acredito que eu ouvi isso. Mas amém. Fala. Não, imagina, não quero criar acho que nenhuma... cada um tem... É que eu acho que vocês estão muito pra lá Não, eu não de sou, estarem eu não sou avoadas. desorganizada assim, a moda louca. Eu não Acho que a sou. gente tinha que chamar alguém aqui mais no meio... Vocês Eu são... sou do vocês meio são termo, muito na Cauane. loucura. Não, vocês são duas muito na loucura. Não. Muito É a na vida que é loucura. assim, mas não. Não, que- não é a vida. Não, eu tô achando eu ou a Larissa pior. Vamos falar. Não, que a ela- Letícia é bem pior. Não, a Letícia é pior. O quê? Deixa eu pensar. Gente, eu não que tenho uma assim- coisa que dá medo dos meus compromissos que eu não levo a risco. E quando é que eu deixo de fazer alguma coisa? Eu deixei algum dia de ter deixado na mão, Larissa? Qual foi o dia? Eu quero que tu cite aqui agora. Não, Eu não? eu não sei Ah, como tá que bom. vocês fazem. Vocês Não, dão... porque tu eu tenho várias que me deixam na mão. Não, só pra saber. Quê? O que ela deixou na mão? Não, vamos deixar aqui quieto. Não, eu acho que eu admiro a graça de Deus na vida das duas. Porque as duas entregam tudo. Eu vejo os filhos sempre alimentados, os filhos bem cuidados. Vejo os maridos são felizes com vocês. Mas acho que é o quê? A graça. Que cara de pau da Não, as Cauane. duas eu são sou bem muito organizadinha. profissionais. As duas são bem trabalhadoras. Isso eu vejo. Tem Eu áreas, vejo. tem áreas. Eu vejo, Tem Gisela. áreas. Não, eu vejo o resultado que Deus, na sua graça... Não, ó, eu tenho minha justificativa. Tem coisas que eu, tipo assim, por exemplo, vou falar de pregação. Eu sou extremamente organizada. Falar da minha mentoria com as esposas de pastor. Eu sou extremamente organizada. Vamos falar sobre meus contratos de publicidade. Eu sou extremamente organizada. Tipo assim, tem coisas que eu levo muito, muito a sério. Por exemplo, o meu dia de folga. A gente se organiza e tal. A folga também levei a sério. Não, sim, eu entendi. Tu tá dizendo que é por áreas. Tem há muitas áreas. Agora, o que eu não me organizo? Coisas que eu sei. Ou que alguém tá fazendo. E aí eu posso relaxar pra me organizar com outras coisas. Tá. Ou com coisas que eu não acho que, tipo assim, se eu não fizer, também não vai morrer. Talvez não vai se organizar, mas também ninguém vai morrer. Não, entendeu? não. Eu escolho áreas pra me queimar o neurônio, entendeu? Tá certo. Escolhe onde vai Meio gastar termo. energia. É. Agora, você é todas as áreas. O que acontece? Não, amiga, não é todas as áreas. Qual que não? Deixa eu... Só pra gente saber, é importante. Pro público saber.
Nem ela lembra. Não, é que assim, o Geise... Vou falar aqui da minha mãe do Geise. Mas o que eu quero saber do Geise? que acontece? Isso é bem coisa de gente O não Geise, quer ele assumir a tem- responsabilidade e já passa pro outro. Não, eu não quero explicar que é o quê. Ele tem um pouquinho de... A gente tá podendo diagnosticar aí com o TDAH, eu acho, né? Um pouquinho, assim. Acho que vocês devem perceber, né? Ele nunca foi no médico, mas pra que médico se tem eu, né? Eu mesma diagnostiquei. Então, assim, eu acho que depois que eu casei, eu tive que... Eu peguei umas coisas, assim, ainda mais pra mim, assim, de organizar por mim e por ele algumas coisas, assim, entende? Da agenda, das programações, porque ele é bem avoado, assim. Ele é organizado para as coisas dele, ele enfim, é necessário, né? Mas acaba que eu peguei muitas coisas para mim. Eu acho que eu acabo fazendo isso, por isso que vocês acham que eu sou meio noiada. Acho que eu acabo fazendo isso nos outros ambientes. Tipo, eu fiz isso com o Pode Nosso, né? Tipo, eu vou e penso, eu vou pensar num tema, porque senão ninguém vai pensar. Mas eu sei que se não tivesse, talvez a gente ia pensar num tema. Vou organizar a agenda. Então, eu fico mais descansada se eu vou e me antecipo. Então, da pergunta que tu fez, eu tendo a ser mais antecipada, mas não é por isso que não tem imprevistos, né? Tem várias Porque histórias pra imprevisto é contar de exatamente imprevisto. isso, né? Tava tudo certo, porém, tive um imprevisto. Isso. Mas realmente, tem gente que a vida é um imprevisto. A vida é apagando incêndio, né? Eu não sou noiada que nem a Cal, que já se diagnosticou não noiada, mas... Tu tá me Eu já não julgando sou como não noiada. noiada como a Cal. Mas eu também não me acho assim tão desorganizada assim para as coisas. Eu acho que mais ou menos penso assim, vou indo e me. É que assim, ó, sabe qual que é a minha habilidade? É que eu sou muito rápida para fazer as coisas. Eu faço muito rápido e muito ágil, sou muito prática. Então, assim, mesmo que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou viajar amanhã, não arrumei mala nenhuma, mas em 10 minutos eu vou resolver tudo. por mas exemplo. eu sou assim. Então, eu assim, sou- ó, mala daí, também não então assim, eu faço as coisas muito rápido e muito ágil. Então, assim, por mais que eu, às vezes, me atrase alguma coisa, eu não tenha organizado, eu resolvo muito rápido. Então, isso, às vezes, tem um lado que é meio ruim, porque daí, por exemplo, eu já sei que eu não vou precisar de muito tempo, eu já... Mas, em contrapartida, por exemplo, já semana, como eu sabia que ia viajar, já lavei, já resolvi. Então, assim, eu tenho uma certa organização, não sou muito criteriosa, assim, com Um caos tudo. organizado. Mas eu me resolvo muito rápido. Eu tenho que sentar aqui, eu faço 10 minutos, eu faço. Então, isso agiliza muito a vida, né? Mas eu acho que eu sou assim também. Isso aí não tem nada a ver. Não concordo. Com o quê, gente? Não é uma coisa de concordar, eu tô só falando que eu sou. Mas eu não concordo mesmo. também. Não é um objeto pra concordar ou não. Mas continua Nada, eu não concordo. Eu continuo discordando. Por quê? Gente, nem era com ela. Não, é porque assim, Ela é pouco noiada, controladora. Não concordo. não concordo que uma pessoa que é rápida. Tá, vai. Controladora. Não concordo. Você concorda. Não concordo e continuo discordando. Eu não posso ser do meu jeito. Eu tenho- Não posso ser eu. A chaleira. Ontem eu no batismo, teve o batismo aqui. E a mulher do meu lado. Mas a risada da Letícia parece uma chaleira. Né? E eu naquele momento espiritual. Eu falei, parece? Meu Deus. Ai, gente, sem condição. Eu tenho um meme assim, né? Já tô numa fase que eu não consigo mais rir sem tossir no final. É a idade. Tá bem, Cauê, tudo bem, não concordo. Tá. Não, é isso aí, vamos seguir. E tu deixa eu ver se eu concordo. Fala aí. Eu Que é isso? quero ver se eu concordo. Cauê, tá terrível. Eu não vou falar de mim, não. Deixa. Cauê, tua terapia tá em dia, como é que tá? Não. É por isso, eu tava vendo. Não tá em dia. Tá faltando uma Thelminha aí. Ai, não, é que nós passamos por uma semana atribulada. Vamos falar disso? Esse tema é pra falar disso. Eu tô ótima, porque eu cheguei bem rapidinho em casa. Meu Deus, Ai, minha vida coisa tá um mais caos, linda. gente. Não, guria, eu pensei muito em ti, tá? Graças a Deus. Pensa, tudo pago. Eu agradeci a Deus, tá? Porque eu fiquei Eu pensando... também. Eu vendo Eu você. fiquei Ninguém tá pensando em ti. entendendo nada. Deixa eu explicar. Posso Não, explicar? Tu começa quando nós saímos daqui, porque não é... Como é que foi que aconteceu? Calma aí. Ah, bati o carro, é verdade. Gente, eu vou explicar. Não, o foi que muita aconteceu? coisa, gente. O pessoal Foi tá muita todo coisa. perdido, a gente vai estar esclarecendo pra vocês, tá? Peguei o controle aqui, galera. Pra Controle. vocês. Claro, tinha que alguém pegar o controle.
Ia ser a Cauane. Então, o que aconteceu? A gente teve uma programação diferenciada na nossa rotina aqui, né, meninas? Que foi o quê? A gente teve um evento que a gente chama de imersão, que a gente recebeu pastores e líderes de várias cidades do país, tal, aqui na nossa igreja, que a gente presta mentoria, explica como a nossa igreja funciona, tal. Começou na segunda-feira já. Começou na segunda-feira. Já começou o problema. Isso mesmo. Hoje é outra segunda-feira, então faz uma semana que né? nós estamos A debaixo gente de tá Vivemos gravando 2 na anos segunda, em uma semana. E aí veio tudo a pastorada da Onda Dura, né? Pastores de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Jaraguá, Rio de Janeiro, casa cheia. E os pastores de outras denominações igrejas também. E também de que outras vem. denominações. Exato. E aí a gente tem que primeiro limpar tudo, organizar tudo. Já começa Já começa o problema 1. A nossa igreja, ela é bem arrumada, ela é bem excelente, ela é bem... Mas assim, ó, como qualquer casa que vai receber, visita, a tem gente coisa passa Fazer o uma tour da casa, vassourinha. né? Quer Quer fazer olhar tour da os banheiros, É. quer olhar os A quartos. gente passa uma vassourinha, né? Aquela um pouquinho coisa. mais que uma vassoura. A gente tinha que preparar também tudo que a gente Tinha ia apresentar material pra preparar, eles. tinha coisa pra organizar. Aula pra dar. Não, e detalhe assim, por exemplo, o Kinder, né? Ocupa domingo de noite. Aí eu tinha que estar segunda-feira resolvido todo o Kinder. O Kinder é imenso. Não tinha voluntário pra resolver. Quem é que teve que vir são arrumar? vários caos. Show. Então, assim, né? Coisas... Enfim, né? Super atribulado, correria. loucura, tudo bem, faz parte. E aí, na quarta-feira, a gente foi para o Isso retiro. rolou segunda, terça Terça e quarta quarta de esse manhã. evento com todo mundo aqui aprendendo com a gente. Essa é a ideia do evento. Isso. Sobrevivemos, deu tudo certo, Graças a né? Deus, Mas tava cansativo, né? Super. Aí e a Lari se dividindo com a empresa Com a dela, empresa. né? De manhã e lá, de tarde à noite, por aqui. Por aqui. Aí a gente, na Sim, que quarta-feira... começava 1h30 ali, a hora que a gente tinha que chegar, e terminava que horas? 10, 11. 10, 11 11 horas, da né? noite, é. O dia todo, né, gente? Isso, Não é. era pouca coisa. Não era pouca coisa. Aí a gente foi na quarta-feira, depois do almoço, né? Era pra ser. Era a teoria. Era a teoria, para o retiro de pastores das famílias pastorais da Onda Dura, que foi lá na Palhoça, que é em Floripa, né? Dá umas... 95 Se for sem quilômetros. trânsito, umas 3 horas e meia. 195 quilômetros. Eu já dá, sei bem dá umas direitinho. 2 horas e meia, por aí. Mais, amiga, umas 3 horas. Não, Não, 195 2 horas e quilômetros. meia. 2 horas e meia tá bom. Por aí. É Floripa, né? Aí tá, no caminho já tava bem cheia a estrada, né? Tava tudo bem lotadinho porque na era estrada, pré-feriado, porque era né? pré-feriado. E eu, Geise e Aninha batemos o carro pra começar. Não, assim, o negócio é o seguinte, nós já era pra ter saído meio-dia, já deu vários enroscos. Enfim. Coisas da vida, já saímos super tarde e o trânsito muito pesado. Não, guria, muito. A gente... Era uma coisa Sabe que a gente, fora. antes de sair de casa, tinha que arrumar aquelas malas, tudo, uma Sim, loucura. não E tinha a Annalise, arrumado blá, blá, pra lá e pra cá, né? Pra lá e pra cá, pra lá. Até que eu e o Geis tivemos uma excelente ideia. Vamos levar ela na escolinha até a hora de sair. Vamos deixar ela ali na escolinha, porque ao invés de ficar correndo no nosso pé, a gente arruma a mala, pega ela vai estar brincando feliz, a gente pega e sai. Aí o Geis e a Aninha foram sair, a gente foi levar ela na escolinha, o portão da garagem emperrou, não abria, todos os carros em fila, ninguém saía daquele prédio, daquele prédio, esqueci Eram disso. prenúncios. Se eu for pensar nos detalhes, tem muito era mais muita imprevistos. coisa. Meu também, meu aconteceu horrores. Mas enfim. Era pra ter saído meio-dia, eu saí 6 da tarde, assim, tipo, era o grau dos imprevistos, assim, enfim. acontecer. Enfim, aí Acontece. fomos. Saímos, batemos o carro na ida. O Geise foi ultrapassar, a carreta fechou ele, fomos voltar para outra pista e tava o engarrafamento que parou de andar e batemos no carro da frente. Paramos no meio da estrada, aí tinha que acionar o seguro, aquela coisa de acidente. Graças a Deus, a Annalise estava na cadeirinha, nada aconteceu. Vi que tava falando para vocês, a Boca Rosa também sofreu um acidente, né? Graças a Deus, o bebê dela também estava na cadeirinha. Fico alerta, sempre bebês na cadeirinha, em nome de Jesus, né? Porque isso salva os bebês. Aí tá. Graças a Deus, deu tudo certo. Encontramos a Letícia e o Dani Fomos no meio da estrada. resgatados. Não, e detalhe, a gente vinha vindo na estrada aqui e a gente tava controlando eles pra encontrar eles. A gente enxergou eles. Não, foi assim. Daí a gente foi o Waze mandou ir por outro lugar. Sabe? E a gente, quando a gente fez a volta, a gente enxergou. A gente teve que dar uma maior volta. Sério? Pra ir encontrar vocês. Porque Meu, tinha e nem ido por outro lado. precisavam, no fim das contas, né? Mas não sabia se estava vivo, se tava, o que Não, estava vivo a gente acontecendo, tá. né? Enfim. Aí tá, isso aconteceu na ida. Não, Mas tá, já sobrevivemos. levamos quantas horas? 5 horas pra chegar lá, né? Na ida. Foi 5 horas? Tudo isso? Uhum. Foi bem puxadinho. Pois é. 5 horas das 2 horas e Porque vocês meia. pararam e tal. É. Eu levei não, umas e- 3 horas e meia.
porque tava bem lotado. É, de boa. Então, aí chegamos lá, né? E tava uma chuvarada. E era um lugar, assim, tipo de campo, de aproveitar o sol, tudo mais. Foi até engraçado, porque no Parquinho. dia que a gente foi embora, abriu o sol. Tinha parquinho, jogo Só de que tudo futebol. super longe, debaixo Meu, e um d'água. barreiro, nós sujamos tudo. barro, Gente, o meu sapo, tênis, ele era cobra, branco. Cobra. Há umas 2 semanas atrás, ele era branco. Era um barreiro. aranha, sapo, perereco. Mas tá, foi bênção. tudo. A gente não pode ficar reclamando também demais, eu acho que é pecado. Mas tá, conta da volta. Acho que esse que foi o problema. Do teu torcicolo. Aí, o que aconteceu? Começa assim, no último dia o Daniel começou a se sentir muito mal. Eu achei que era um medicamento que ele tinha tomado, não era. Começou a enjoar, vômito, diarreia, mal. Aí entramos pra vir pra cá. Gente, deu um acidente na estrada. E a gente ficou no único lugar, acho que vocês também, né? No único lugar que não tinha o que fazer. Sabe quando tu fica trancado num lugar assim que era perto do acidente, não tinha como dar o retorno, entendeu? E não tinha como ir, não tinha o que fazer. Porque os outros que vieram atrás a gente foi avisando e eles foram pegando outros caminhos, assim, sabe? Tentando sair. A gente fez 24 quilômetros de engarrafamento. A batida foi às 2 da tarde, eles liberaram o trânsito totalmente às 21 horas. Meu Deus. Vocês têm noção. E nós, no único lugar onde não tinha um banheiro, não tinha um lugar pra comer, não tinha nada, o dia todo. E o Daniel passando mal. Mal, levantava assim, tomar um ar, vomitando. E ele te instruiu como dirigir, tu falou. Ele pegou e disse assim, amor, o seguinte, se eu desmaiar, eu vou te explicar o que tu tem que fazer. Tipo assim, nós estávamos nesse clima, tá? E era aniversário do Samuel. De 15 anos do Samuel. A nossa ideia era vir cedo. A gente saiu relativamente cedo. Saiu 1 e pouco de lá. Era ir até no Zion, que era aniversário do Zion. E depois sair pra jantar com ele. Tínhamos programado tudo. Gente, assim, ó. Você não tem ideia. E aí eu comecei a ficar muito tensa. O Daniel passando muito mal. Aquilo assim, é muito cansativo. Gente, vocês têm noção? A gente saiu 1h. Eu cheguei, era 10h30 em casa. Isso assim, se tu vai viajar pra uma viagem longa, que tu tá preparado pra isso. Não tu tava leva nada comida, preparado. tu se prepara psicologicamente. Mas era uma viagem de 2 horinhas e pouco. Meu Deus do céu, era muito. A gente andou 40 quilômetros. A maior parte a gente ficou nos primeiros 40 quilômetros. Era um desespero, não tinha banheiro, não tinha nada, as crianças queriam ir no banheiro, não tinha. E nós estávamos num lugar que não tinha nem mato. Mas o Dani tava com diarreia? Diarreia e vômito. E como que ele se Ele resolveu? se segurando. Tadinho. Meu Deus. Ele suava, gente, assim, ó, passando muito. Não era pouco mal. Meu Deus. E as crianças? E ele disse assim: eu acho que eu vou desmaiar, E eu, assim, naquela não tinha o que fazer. E as As crianças que falavam? O Samuel quieto, né, coitado. Tadinho. A Elisa dizendo que era o pior dia da vida dela. Ai, gente. Hoje é o pior dia da minha vida. Minha gente, coitadinha. Guria, um desespero. É tipo uma sensação de sufocamento, porque tu não pode nem pra frente nem pra tu não trás. tinha o que fazer, não tinha Quando pra chegaram onde em casa, ir. era tipo o céu, Meu né? Deus do céu. Não, daí a gente conseguiu, deu uma andadinha, porque daí eu acho que depois lá, num certo altura, ele começou a liberar, mas assim, tipo, liberava acho que 3 carros, porque andava um pouquinho, parava um pouquinho. Daí a gente conseguiu chegar num posto. Daí o Daniel vomitou, fez horror lá no posto, né? Fez um festival no posto. Festival de vômito. Ele dizia assim, ó, eu tenho medo de vomitar e fazer cocô. Porque Dá print? Sabe, quando tu tá... É tipo dar print, sabe? Sai por cima. por baixo. Ele disse que eu tenho medo de vomitar. Ai, gente, um horror. Daí descemos, aí as crianças comeram, porque estavam desesperados de fome, pensa. Meu Deus. Não, era uma coisa assim, um desespero. Desespero. Aí chegamos em casa... Daniel, coitado, muito mal. Daí vai pra médico, toda aquela função, né? Tá. Daí chegamos em casa, começou a tomar remédio. No outro dia eu acordei que só mexia o globo ocular. Não conseguia. Acho que eu fiquei tão tensa. Tão tensa. Aí mal. E assim, a gente ouvindo falar de acidente, logo depois teve um outro acidente na frente. A gente fica com medo de acontecer com a gente. Uma pessoa próxima teve acidente na ida. Então, teve 2 acidentes. Teve esse da carreta e teve um outro depois. Em Itajaí. Então, quando a gente liberou um pouquinho, trancamos em Itajaí de novo, Meu gente. Deus. Ai, sério, vontade de chorar, assim, de se jogar no chão comigo, gritando. como é que foi? Saí cedo também, fui de carona com a Roberta, porque o Geis ia ficar no mesmo lugar onde foi o retiro de pastores, ele ia ficar pra pregar num outro retiro de uma outra igreja. E aí eu e a Annalisa, a gente precisava vir, porque no sábado a gente tem os adolescentes e os jovens. E o Geis já tava...
que ele marcou essa agenda, queria muito estar com os irmãos lá, se os irmãos estiverem ouvindo. Queria muito estar. Aliás, a igreja, quem cuida dos jovens lá, é um casal muito querido, amigo nosso, que estava no Imersão, que já foi da Onda Dura Floripa. Então, ele queria muito estar, estava com expectativa, mas ele não se tocou que tinha pegado o sábado. E pra gente, sábado é um dia que a gente não marca nada fora. Então, eu precisava estar aqui, porque é nossa responsabilidade. O Geise já estava muito decepcionado com ele mesmo, que ele ia estar fora sábado. E aí tá, enfim, deu esse problema de agenda, teve que ficar lá. E eu falei, não, mas eu vou estar lá. E ainda tinha que fazer a pregação. Tava tentando ver quem podia ficar com a analista pra mim. Não, lá não tinha internet, tem Exato, outros, ainda precisava fazer a pregação. Chuva, sem internet. Queria ir no aniversário do Zion. Ia ver quem ia poder me ajudar com a Analisa. Ela ia me ajudar, porque a pregação era sobre sexo. E era para os jovens, então eu tinha... E para os adolescentes, eu tinha que fazer toda uma adaptação. Era praticamente nova, né? E aí, tá, vai dar tudo certo, Deus no comando. Peguei carona com a Roberta, melhor pessoa do mundo, né? A Roberta e a sua filha Helena, que ajudam muito com crianças, é top, vai dar tudo certo. Calculei a soneca da Annalise, perfeito, é 2h30 de viagem. Aí a noia. Ela ia dormir 1h e pouquinho, e a outra 1h a gente ia fazer o quê? Cantar musiquinha, ler historinha, ela ia aguentar firme, abastecia a minha bolsa com... Vamos ver se vocês adivinham, que eu levei pra Annalise comer. Panqueca. De banana e aveia. Pão de queijo, abasteci. Tava tudo sob controle e a gente ia ter uma viagem bem tranquila. Ela ia estar bem descansada, ia dormir 1h e pouco. E depois ela ia aguentar. Ia dar tudo certo. E aí saímos, era 1h50 lá. Eles saíram junto comigo. Saímos junto e ficamos até às 7 da noite parados, sem sair do lugar. Eu cantei todas as músicas infantis que podem existir. Fiz todas as brincadeiras. Não, é um desespero. Cara, e assim, se eu tivesse sozinha até, sem criança, é outra coisa, né? Nós sentava e ficava ali parado no carro conversando, lia, orava, conversava, ria, chorava, dormia. Porque tava num estado dos carros estacionarem. Não, vou ter que expor a Helena aqui. A Helena, filha da Roberta. Tadinha. Morrendo de vontade de fazer xixi. Não se aguentava. Mas não se aguentava, não tinha pra onde fugir. Não tinha Gente, ela chegou a chorar. Nunca vi a Helena chorar. Ela chegou a chorar de dor, porque dói, né? Tipo, quando tu não aguenta mais, ela chorou. E a gente não sabia o que fazer. A gente falava, amiga, eu falava, sai, né? A Roberta falava, sai, vai ali no mato, né? O que tem pra fazer. Ela saiu do carro, gente, foi bater num ônibus que tava uns 4 carros à frente, bateu no ônibus e pediu pra fazer xixi no ônibus. Era esse nível de humilhação. Eu cheguei a oferecer... Só Deus sabe. Perdão, Helena, te expor aqui. Que andar com a gente é exposto aqui, tá? Faz parte. Eu cheguei a oferecer uma fralda, sabe? Tu quer uma fralda? Eu já fiz xixi em fralda. Sei lá, enfim... Daí ela... Era um nível de tanta... Era um caos que as pessoas estavam se ajudando, sabe? Daí deixaram ela usar o banheiro lá do ônibus e tal. Meu Deus, imagina ela passando no meio do povo. Opa, meu Deus. Bem? E a Annalise, gente, enfiava a cabeça pra fora do vidro e falava, oi! E eu tinha que puxar de volta, porque passar uma moto ali, arrancar o pescoço é rapidinho, né? E o Geise ouvindo isso, ele vai arrancar o meu pescoço. Era um perigo ao mesmo tempo, porque as motos passavam. Não, e as pessoas tentavam se enfiar, trancavam, daí não podia passar emergência. Ai, gente, assim, ó. Exato. Porque tinha emergência. Tinha várias que deu, foi um acidente bem feio, assim. Não, e tinha um cara que quase foi atropelado por uma moto, porque as pessoas ficavam na rua e veio uma moto, quase pegou ele, eu quase vi a morte dele. Era um caos, tá? Mas não, e detalhe, a gente pegou bem na hora, porque o acidente foi às 2 da tarde. Nós saímos, assim, tipo, 15... A gente chegou junto com o acidente. Gente, então, o programa é só pra gente falar. Não, o episódio tá, é só pra falar. Vamos avançar. Eu já vou terminar. Deixa eu só terminar. Não, tem coisa boa por aí! Não, acho que ninguém tá interessado. Eu tô pensando, gente, deve estar horrível esse episódio pra quem tá ouvindo. Não, mas vai lá, vai. Tá, mas deixa eu só encerrar. Aí, o que aconteceu? Ficamos da 1h50 até as 7 da noite parados. Não tinha mais condições com a Annalise. E aí, a gente decidiu voltar pro lugar do retiro. A Helena, a Roberta, todo mundo ia voltar pra ficar lá. Só que daí, no meio do caminho, avisaram que ia liberar, tal. A Roberta e a Helena deixaram eu e a Annalise lá no retiro. Ficamos lá com o Geise. Voltou a Cauane. Sim, Voltei eu vi a foto. eu pro retiro. Foi, assim, uma humilhação a pessoa voltar, entendeu? Porque... Não, e o mais louco é que eu saí só... Vocês Meia saíram hora. que horas? Eu saí, acho que 1h40, um pouquinho. Gente, eu saí 1h20.
Não, foi exatamente. Eu saí 1h20 e o resumo da minha história a minha viagem durou 2h30. Eu cheguei em casa. Não foi questão de minutos, Tomei assim. banho. E era aniversário do teu Parei filho. ainda no meio da estrada, no outlet. Comprei a roupinha do aniversário. Comprei bola de presente de aniversário pra ele. Comprou essa camiseta? Nossa, eu já Essa conheci. é nova? onda. Como assim? Quê? Essa aqui é onda dura, filha. Linda, né? É nova? É nova. Eu já tinha visto. Amei essa Tinha blusa. visto, eu amei. Eu amei também, gente. Ó, onda dura. Tá linda. Essa aqui eu ganhei do retiro lá que eu fui. Ai, que bom, amiga. Bonita, né? Valeu a pena. Valeu a pena, claro. Foi ótimo. E, gente, deu tudo tão... E por isso que eu me assustava. Todo mundo, meu Deus, meu Deus. Eu falei, mas o que aconteceu? pouco. Porque assim, ó, eu não peguei nem trânsito, nem parou. Tipo, nem A parou. Roberta, que era com quem eu ia voltar, chegou às 11 e pouco da noite. Eu ia chegar às 11 e pouco da noite. Então, uma viagem de Nossa, é Floripa muito pra longe, gente, Joinville, foi que é bizarro, 2h30, ia dar 9, 10 horas. Não, foi assim uma coisa bizarra, assim. Não, e engraçado, né, que daí a Elisa teve também uma infecção intestinal, inclusive tava no hospital agora, tive que ir pro hospital. Tá todo mundo lá em casa bichado. Eu acho que eles tomaram alguma água lá que não era pra tomar. Quando você falou, a primeira vez eu falei, cara, deve ser água. Porque a água, ela é praia, né? Então, eu tava evitando ao máximo até Eu escovar o falei, dente. eu cheguei em casa e falei, gente, não tomem essa água. Samuel me obedeceu, levou a garrafa dele, estava lá. Daniel achou que era bobagem, tomou. E a Elisa tomou de alguém que deu pra ela. Esqueceu e tomou. Daí, eu acho que foi isso. Não sei se as pessoas eu tive uma tomaram. impressão quando você falou. Porque assim, eu não tive nada. Se fosse uma virose, teria tido todo mundo, né? Daí, enfim. Daí a gente tentou por eliminação que cada um tinha comido e eu concluí que tinha sido água. Enfim. Mas aí ontem, assim, ontem a gente tava muito mal lá em casa. Era todo mundo muito mal. Diz o Samuel pra mim, tô me sentindo culpado de não ter nada, tô super bem. E era aniversário dele, a gente não conseguiu fazer nada com ele, né? Todo mundo mal. Mas aí ontem até eu coloquei... tirei uma foto assim, coloquei que eu tava com uma bolsa de água quente aqui, né? E falei, ai, tô vivendo dias difíceis, não sei o que. E daí hoje de manhã eu tava fazendo meu devocional e eu apaguei aquilo. Por que eu apaguei? Vou contar pra vocês, que eu disse que vem coisa boa. Porque assim, eu comecei a pensar que, não, de fato, são coisas ruins, são situações chato, a gente, né, enfim, tá doente, médico, enfim, né? Mas assim, o Espírito Santo foi me levando a perceber... quando a gente tá passando por uma situação dessa, a gente fica muito egoísta, assim, né? Olhando pra si e achando que aquilo, assim, é a coisa mais terrível. Perfeito. Seja numa situação de um atraso, 9 horas no carro, ou seja, qualquer situação na vida da gente, né? Eu até lembro uma vez que uma pessoa foi contar um testemunho na igreja e ela contou um monte de coisa lá. E ela pegou e falou assim no final, nem Jó passou pelo que eu passei, né? E daí, quando o pastor pegou o microfone, ele falou assim, gente, quando a gente tá dentro de um problema, o nosso problema é o maior problema do mundo, né? E eu nunca mais me esqueci disso, porque a pessoa sabe da história de Jó, mas na perspectiva dela, o que ela estava passando era pior, e não era pior, né? Porque quando a gente está dentro do problema, a gente se torna muito egoísta. E a gente deixa de perceber, né, que aquele problema nosso não é um problema tão grave, não é tão terrível, né? Por exemplo... Vai passar, é só um momento. Tava chovendo, mas estava num retiro que tinha sido abençoado pela igreja, glória a Deus. Foi o que eu falava pra Roberta dentro do carro. Eu falava, não somos nós no acidente, né? Exatamente. Lamentavelmente é alguém, né? Mas é um livramento, é melhor estar aqui parado. Sim, porque poderia... Já pensou? A gente tava minutos do acidente. Tipo assim, poderia ter voado... A carreta voou de um lado pro outro. Poderia ter voado em cima de um carro. Poderia ter morrido. A própria batida no carro. Graças a Deus, a Annalise estava no carro. Então, assim, ó... A gente... No momento que a gente tá passando por algo, a gente considera que aquilo é muito maior do que realmente é. E não é diminuir a dor do outro, né? Acho que a gente tem que entender que existe uma dor ali. Mas a gente mudar a perspectiva da gente, né? Eu falei, poxa, graças a Deus, né? Hoje tive que ir lá tomar a bendita injeção horrorosa, mas eu pensei assim, poxa, graças a Deus eu tenho Unimed, né? Que é... O meu trabalho me proporciona isso. Fui lá, tomei 20 minutinhos, fui medicada. Se eu não tivesse plano, eu estaria no SUS. Então, eu comecei a olhar todas as situações e pensar que poderia ter tido uma forma diferente de ser aquilo, muito mais difícil. E eu acho que é um exercício nosso, na nossa vida, de olhar para essas circunstâncias que a gente não controla, porque vão acontecer. A gente não tá livre, não é uns abençoadão. Na perspectiva da soberania de Deus. Exatamente, né? Tentar entender, poxa, né, nessa situação, glória a Deus porque aconteceu dessa forma, enfim, né? Mas até nessas situações a gente consegue enxergar a beleza da provisão, né? Exatamente. Eu nunca vou esquecer de uma pregação.
Eu lembro que eu era bem nova na fé, então aquilo pra mim também foi muito novo. A Lari vai lembrar, o Lipão pregou sobre bênção ou maldição, quem poderá dizer? Que era sobre situações inesperadas que acontecem, que a gente olha num primeiro momento e fala, meu, maldição, péssimo que aconteceu, mas será que não foi um livramento? Será que não foi Deus cuidando, né? Ele deu vários exemplos do tipo, o ônibus, eu perdi o ônibus, mas será que não foi um livramento por causa disso e aquilo? E tantas situações que quando a gente muda a ótica, né, fica muito mais leve, assim, de viver. Só que realmente, acho que o pecado é egoísmo, igual tu falou, porque na hora a gente só consegue olhar Pensar, né? pro nosso Tanto é próprio que quando às umbigo. vezes a gente olha um testemunho, né? Uma pessoa tá contando uma coisa, a pessoa tá contando um super problema, e a gente fica olhando de fora e pensando, gente, mas isso é uma bobagem, né? A gente fica olhando, meu Deus, tô sofrendo por isso. Porque, claro, a gente tá olhando com olhos de que quem olha os problemas De numa quem não linha. tá sentindo. Mas quem tá dentro... Eu lembro de uma vez, eu tive uma experiência muito legal, assim. Eu tive um pastor que ele teve a esposa dele teve um filho que era cego e surdo, né? E, assim, super, super complexo, Não enfim. tem nenhum tipo de interação. Ele tem Cego. comunicação, tem. Tem formas, assim, de comunicação. Ele aprendeu a ler, enfim. Tem formas de se comunicar. E fala. Ele fez depois um transplante coclear. Sabe aquele que coloca, tipo, uma anteninha, assim? Hoje ele já tem, acho que uns 20 anos, nem sei. Mas, enfim, na época, eu me lembro que eu achei, assim... E aquilo mexeu muito com a minha fé na época. Eu pensava, poxa, né? Um homem de Deus, por que Deus permite isso? Aqueles questionamentos, né? Porque, meu Deus, podia acontecer com qualquer pessoa. Por que ele tá... Eu me lembro que eu tava orando e tinha uma revista que a minha mãe... das Seleções, não sei se vocês conhecem, uma revista muito antiga chamada Seleções, a minha mãe assinava. E aí, naquela revista, eu me lembro que isso era uma coisa que eu tava orando, assim, na época, e naquela revista tinha a história de uma mulher que tinha tido trigêmeos cegos e surdos. Uau! Meu. Nossa. E eu me lembro que aquilo impactou muito a minha vida, assim, na hora, porque por mais difícil que seja uma situação, né? Por mais difícil que possa Sempre ser, tem alguém pior. sempre tem alguém que tá passando por uma situação, às vezes Sempre pior. vai ter alguém melhor e alguém pior. E alguém pior. Então eu preciso olhar pra minha porção e encontrar graça de Deus na porção E eu que não me sei foi se dada. vocês percebem isso, mas a gente é muito reclamoninha, né? A gente é demais. muito o povo hebreu, né? Que tinha o maná, a direção de Deus, uma liderança, as promessas de Deus, mas porque lá no Egito não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente é muito assim, né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque, por exemplo, lá no Retiro, a gente tava reclamando do barro. Tá, tudo bem, né? Não tem culpa de ninguém. É porque é aquela lamaceira. E aí acaba que a gente fala tudo muito em tom de brincadeira, né? Porque o barro, porque tá chovendo, não sei o quê. Mas, assim, isso vai entrando pro coração, vai contaminando as nossas crianças, os nossos assuntos. E, gente, meu Deus, que vão parar pra pensar no tamanho do privilégio de todo mundo se matando lá, batendo cartão, né? Na sua... trabalhando e no nosso trabalho a gente tinha o privilégio de estar num retiro que a gente ia estar sendo abençoado. A gente, pra quem não sabe, a gente é abençoado pela nossa igreja com esse retiro, então a gente nem pagou pra estar lá, né? A gente teve a oportunidade de comer uma comidinha gostosa, de estar com a galera pra ser alinhado, encorajado, de poder, enfim, descansar, fazer uma coisa diferente. Assim, ó, se for contar os números de A privilégios... gente deu uma cansadinha? Deu uma cansadinha. Mas entende como a gente... E acho que mulher tem muito isso, né? Mulher é muito pipipi, papapó, pipipi, papapó. Porque não sei o que, a gente vai alimentando essas conversas entre nós e vai internalizando isso. Tem um livro, gente, que mudou a minha vida, eu quero indicar, que chama Contentamento. Será que é Contentamento? Contentamento. Tem um que é Da contentamento. Nancy Wilson, Essa né? mesmo. Gente, que livro maravilhoso, assim, ó. Porque eu tenho... Ou é Descontentamento o nome do livro? Acho que é Contentamento. Já confiro. Porque eu peco um dos muito dois. com Não isso. dá um, dá outro. Eu peco muito com isso, sabe? Tipo assim... Acho que é contentamento. Por exemplo, assim, eu fico pensando até em relação ao meu marido, né? Acho que as mulheres que são casadas talvez se identifiquem. Meu Deus, porque o Geise chegou atrasado, porque o Geise não sei o quê, porque ele não lembrou disso, porque ele não prestou atenção no que eu falei. Mas, cara, o meu marido... Meu Deus, que bom que eu tenho ele, entendeu? Que bom que é ele. Hoje até achei uma
Agora a Annalise, ela se acalma com adesivo. Eu tenho minhas agendas antigas. Eu tenho várias agendas que eu fazia tipo de diário durante a minha adolescência. E eu tenho tudo ainda. E eu não tirava todos os adesivos. E agora ela fica ali um tempão tirando adesivo e botando. Então é uma bênção. Faço almoço, faço de tudo. E aí hoje achei uma carta que era uma oração pra Deus. E eu falando, Senhor, me ajuda a esquecer o Geise, sabe? Ele realmente marcou minha vida. Eu acho que eu nunca fui apaixonada por alguém como ele. Mas enfim, a gente tem planos diferentes. Me ajuda a esquecer ele, tira ele do meu coração e me acalma. Tipo, eu orando, sabe? Daí eu li aquilo e eu pensando, eu vivo hoje algo que eu sonhei, algo que eu orei. E quantas vezes eu tô, porque não sei... A gente peca muito com isso, né? E é um pecado e rouba de nós a possibilidade de estar bem e de curtir os momentos. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui... Tá rindo que eu tô emendando uma história na outra? Não, acabou o tempo, né? Faz tempo. Deixa pro próximo episódio minha história. Não, pode. Não? Agora tu termina. Só vou acabar então, pra acabar com chave de ouro. Fechou. Uma vez eu fui com o Geise a gente namorava. E a gente foi... Ele agendou lá pra gente ir numa pizzaria num lugar bem legal lá em Floripa. Acho que eu já contei essa história aqui. Deixa. Não, conta, a gente quer saber o que Tá que bom. é. A gente foi num lugar bem legal lá em Floripa, que era pra gente comemorar não sei quanto tempo de namoro e tal. E era um restaurante bem chique, daquele do guardanapo de paninho, assim, sabe? Ele marcou, guardou dinheiro, tudo. E a gente brigou na ida, né? A gente brigou no caminho. E eu lembro que a gente, tipo... Era tudo muito legal, tudo muito maravilhoso. A comida maravilhosa, garçons, tudo muito lindo. E a gente passou Sem clima. a janta inteira sem clima. A janta inteira, assim, tipo... Eu com a cara fechada, com o coração emburrado. Então, aquele lugar que era tão legal, aquela noite que foi tão legal, foi totalmente acabada por um imprevisto que eu me deixei cair no descontentamento, na ingratidão. E lembro de várias vezes que a gente comeu uns X de R$2 no meio da rua, que a gente tava rindo, curtindo e aproveitando, né? Então, a maneira como a gente encara as situações mudam as situações. Exatamente. A Lari não falou nada. Tu nem falou nada. Cara, amiga. eu tô aqui só ouvindo, né? Não, tinha várias coisas, mas eu acho que agora já deu, Tá, pessoal. fala aí o que tu ia falar. Ixi, eu não fiz nenhuma pergunta. Mentira. Nenhum. Vocês ficaram contando as histórias da Vamos viagem. fazer parte 2? E encerrou o programa. Mas assim... Eu acho que a gente Mas foi vai ser legal, foi legal, demitida. não foi que só ouvir Eu as acho que a gente vai histórias? ser Eu adorei. demitida. Eu adorei as histórias. Vamos fazer parte 2? Não, termina, faz as perguntas. Não dá. Faz parte Não 2. dá, não dá, não Não dá, Parte porque senão elas não vão ter programa quando eu viajar, quando a Não, gente sair. parte 2. Ah, tá bom. Quem quer parte 2? Ah, tá, daí continua aí, o pessoal corta aqui, Eu bota ia parte dizer dois. pra elas, votem se vocês querem parte 2, mas é que daí a gente vai ter decidido, não tem nada a ver com voto. Aquelas fingidas. Então vamos encerrar e fazer parte... A gente vai gravar Vai ter agora igual. mesmo. Ei, vamos encerrar e fazer parte 2? Sim. Pode ser? Pode ser? Tá. Tchau. Tá bom. Encerramos mesmo, né? Encerra aí. Gente, hoje é o primeiro dia do Will e do Joilson, nossos... Novos pessoal da professores. equipe, eles devem tá Mudou a nossa equipe. A galera cansou. Aí Demitido. trocou toda a equipe. E é o primeiro dia dos novos. E eles devem estar pensando... Gente, Que bagunça. Eles sobreviveram até aqui com esse programa. Foi isso E é que eles sucesso. fizeram até aqui. E é sucesso, bom engajamento. deve estar apavorado. Porque eles não viram Aliás- nada na hora que eu não sei a falar deles. Aliás, aquele... Intimidade. Que a gente começar a falar deles, vocês vão ver. Mas amém. Vamos encerrar então. E aí a gente faz parte 2. Agora daí só tu vai falar. Nós vamos ficar quieta. Não, eu. Cauane promete. Não, eu achei ótimo ouvir as histórias. Eu gosto de ouvir história. Eu gosto de contar história. Eu gosto de ouvir história. Eu gosto mesmo. Então tá, vamos lá, encerra aí, Cauane. Beijo, tchau, gente. Beijo. Tá, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Ah!